Amém, irmãos? A paz do Senhor. Amém? Aleluia. Eu queria que os irmãos abrissem lá em Salmo 106. Salmo 106, versículo 48. Graça seja dada ao nosso Deus. Mais uma semana de janeiro. Que o Senhor continue cuidando de você, cuidando da sua família, seus amigos. Aleluia. Nós estamos aqui para louvar ao Senhor, para engrandecer o nome dEle aqui neste lugar. Em Salmo 106, versículo 48, eu queria ler com os irmãos. E no final desse versículo a gente repetisse junto. Em nome de Jesus. Lá diz assim: bendito seja o Senhor, Deus de Israel, de eternidade em eternidade. E todo o povo diga: amém, louvai ao Senhor. Vamos falar juntos? E todo o povo diga: amém, louvai ao Senhor. Mais uma vez: amém, louvai ao Senhor. De eternidade a eternidade o Senhor está aqui. O Senhor está aqui neste lugar. E bendito seja o nome dEle. Você crê no Deus que você serve? Eu creio. Eu creio em todo o livramento que Ele está nos dando durante esse ano que passou e esse ano que está por vir. Eu queria que os irmãos ficassem de pé em nome de Jesus. Que a gente vai fazer uma oração e nós vamos louvar ao Senhor nessa noite. Em nome de Jesus, nós vamos trazer fogo para nós. Que o Senhor queime o nosso coração. Que o Senhor venha queimar, arder a vontade de servir a Ele, de louvar a Ele, de cantar, entoar hinos a Ele. Glória seja dada a Ti, Senhor. Glória seja dada a Ti, ó Deus. Porque o Senhor até aqui cuidou de nós, Jesus. O Senhor passou, Pai, por tantas coisas, ó Deus, por séculos e séculos, Jesus, e hoje o Senhor está aqui conosco, ó Deus, e nós te pedimos, continua cuidando das nossas famílias, continua cuidando, ó Pai, do nosso lar, dos nossos amigos, ó Pai, do nosso emprego, Jesus, continua nos dando a vontade, ó Pai, de ler a Tua palavra, de te servir, de te buscar a cada dia mais e mais. Apesar das tribulações, ó Pai, dos acontecimentos, de tantas coisas, ó Pai, que nós sabemos que não provém do Senhor, de tantos pecados, Jesus, mas o Senhor ainda acredita, ó Pai, nos filhos do Senhor. O Senhor ainda está conosco, o Senhor ainda está abrindo mão de tantas coisas, ó Deus, e nós precisamos de fazer a nossa parte, Jesus, que é abrir a nossa boca, ó Pai, ler a Tua palavra, falar do Teu amor, Jesus, ser diferente, ser santo, ó Pai, como o Senhor é, Jesus. E nós queremos, ó Pai, essa santidade, ó Pai, estar contigo, Jesus. Que quando, ó Pai, o Senhor, ó Pai, estiver conosco, que a gente esteja entronizado no Senhor, conectado ao Senhor. Que a gente te busque, ó Deus, em todo tempo, ó Pai, em todo momento. E que o Senhor possa queimar, ó Pai, no nosso coração. Que a Tua palavra possa arder, Jesus, possa fazer o mover, Jesus, porque eu creio no Senhor, ó Pai. Quando o Senhor me buscou, ó Deus, quando eu não estava na Tua presença, o Senhor me chamou, Jesus. Muitas vezes eu disse não para o Senhor, muitas vezes eu disse espera um pouquinho, Senhor, porque eu não Te conhecia, não Te entendia, ó Deus, aleluia. Mas hoje é diferente, ó Pai, hoje eu vi que eu perdi foi tempo, ó Pai, que eu já poderia estar muito tempo com o Senhor, já poderia estar muito tempo com o Senhor e na Tua presença, mas estou aqui, ó Deus, e eu quero Te louvar, eu quero falar do Teu amor, Jesus, eu quero transparecer esse amor do Senhor, ó Deus, quero que as pessoas vejam o Teu amor em minha vida, na vida da igreja, ó Deus, no nome de Jesus. E eu quero Te louvar, aleluia,
te buscar, aleluias, estar em todo o tempo com o Senhor. Eu sei que não é fácil, tem momentos que estamos passando algumas situações difíceis, vem a dúvida, ó Deus, porque nós somos carne, e o Senhor sabe disso, porque o Senhor nos conhece o nosso coração, o nosso ser. Mas Deus, eu acredito, Senhor, na Tua palavra. Eu acredito que as coisas passam, ó Deus, que os momentos ruins passam, e que vão voltar também alguns, mas o Senhor está comigo, o Senhor está segurando a minha mão, e essa presença, ó Pai, que eu quero, é a presença do Senhor. Eu não quero permanecer, ó Pai, nas coisas que não são do Senhor. Eu não quero permanecer fazendo as coisas que não são para Te agradar, ó Deus. Eu tenho que agradar ao Senhor, ó Deus. O Senhor que me chamou de filho. Aleluias. E eu quero Te chamar a cada dia de meu Pai, meu Deus, aleluias. Oh Senhor, eu quero ser diferente, ó Deus. Eu preciso ser diferente, porque eu Te busquei também, ó Deus, de todo o meu coração, quando eu não Te conhecia, Jesus. Aleluias. Obrigado, Jesus. Obrigado. Aleluias. Aleluias, irmãos. Glória a Deus. Vamos continuar de pé. Que essa música é bem animada. Eu quero os irmãos louvando. Bata a sua palma. Fique à vontade. Como a gente fala todo domingo, em todo culto aqui. Fique à vontade na presença do Senhor. Aleluia. A máscara não te atrapalha em nada a louvar ao Senhor. Mantenha a distância, mas louve ao Senhor. Conecte ao Senhor. Bem, esteja conectado a Deus. Aleluia. Vamos louvar ao Senhor. Aquela agitada. Salve band. Aleluia. Louve com suas palmas o Senhor. Ei! Glória a Deus! Nós somos o Teu povo. Nós somos Teu povo. Fomos escolhidos para brilhar a Tua luz, mudar a história em nossos corações. Arde a chama da Tua paixão. Aleluias. Um só corpo, um só coração, um só desejo de ser Tuas mãos. Nada poderá parar, pois em Ti nós somos um. Tua cruz vamos levar por onde for. Cristo Rei, o mundo Te conhecerá. Vamos espalhar Tua salvação. Aleluias. Declare que você é povo de Deus. Declare, declare. Vamos lá. Nós somos Teu povo. Fomos escolhidos para brilhar a Tua luz, mudar a história em nossos corações. Arde a chama da Tua paixão. Aleluia. Um só corpo, um só coração, um só desejo de ser Tuas mãos. Nada poderá parar, pois em Ti nós somos um. Sua cruz vamos levar por onde for.
conhecerá. Vamos espalhar tua salvação. Vamos espalhar a salvação do Senhor, declarar que Ele é maravilhoso, que o Senhor é diferente. Nós somos teu povo. Vamos declarar agora: nós somos teu povo. Oh! Nós somos teu povo, eis-nos aqui, somos um em ti. Somos um em ti. Novamente nós somos teu povo, eis-nos aqui, somos um em ti. Somos um em ti. Nós somos teu povo, eis-nos aqui, somos um em ti. Nós somos um em ti. Nada poderá parar, pois em ti nós somos um. Tua cruz vamos levar por onde for. Cristo Rei, o mundo te conhecerá. Vamos espalhar tua salvação. Oh Deus, espalhe a salvação do Jesus. Espalhe o quanto Ele é o amor, aleluias. Quanto Ele é a justiça, aleluias. Nós somos o teu povo, Jesus. E nada pode parar, ó Pai, os filhos do Senhor. Que nós queremos estar em Ti, Jesus. Oh! Declare: nada poderá parar. Nada poderá parar, pois em ti nós somos um. Sua cruz vamos levar por onde for. Cristo Rei, o mundo te conhecerá. Vamos espalhar tua salvação. Aleluias, aleluias. Tua salvação, ó Pai. Nós precisamos, ó Deus, falar da tua salvação para as pessoas, ó Deus. Precisamos, ó Pai, estar firmes no Senhor, Jesus. Nada pode parar a tua obra, Jesus. Nada. Aleluias. Glória seja dada ao Senhor. Glória seja dada a Jesus. Aleluias. 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 Glória seja Santo dada. ao Senhor, Deus. Amém. Nós te exaltamos, Pai. Aleluias. Pois somente o Senhor merece, Pai, toda exaltação, ser exaltado, Deus. Glória seja dada a Ti. Nós precisamos de Ti, Senhor, mais do que o ar que nós respiramos, Pai. Enche-nos, Deus. Enche-nos, Pai. Tu provês o fogo e eu o sacrifício sou. Tu provês o Espírito e eu me abro por inteiro. Enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me e enche-me, Deus, Peça ao Senhor. Provês o fogo
sacrifício sou. Tu provês o Espírito e eu me abro por inteiro. Enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, enche-me até transbordar. Derrama a tua glória, derrama a tua glória, enche-me até transbordar. Derrama a tua glória, derrama a tua glória, enche-me até transbordar. Derrama a tua glória, derrama a tua glória, enche-me até transbordar. Derrama a tua glória, derrama a tua glória, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me. Santo, santo, santo é o Senhor. Oh Deus, nós precisamos de Ti, Senhor. Nós precisamos de Ti, Pai. Enche-nos, Deus, enche-nos, Pai. Nós precisamos de Ti, ó Pai, mais do que o ar que nós respiramos. Enche-nos, Deus, enche-nos. Oh, enche-nos. Enche-nos, Deus. Enche-nos, Deus. Enche-nos, Deus. Enche-me. Enche-me, Deus. Enche-me, Deus. Enche-nos, Deus. Nós precisamos estar cheios de Ti, Senhor. O mundo clama, o mundo tem sede por Deus vivo. Oh Pai, nós precisamos de Ti, Senhor. Nós precisamos, ó Pai, mais de Ti, Senhor, para que possamos fazer, ó Pai, a diferença nessa terra, Deus. Nós precisamos de Ti, Deus. Enche-nos, Deus. Enche-nos, Deus, enche-nos. Oh, enche-nos. Enche-nos, Senhor. Enche-me até transbordar. Derrama a Tua glória. Derrama a Tua glória, enche-me até transbordar. Derrama a Tua glória, derrama a Tua glória.
enche-me até transbordar. Derrama a tua glória, derrama a tua glória. Enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me. Declare, declare, Deus, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me. Enche-nos, Senhor. Ser engrandecido, Deus, ser exaltado nesta noite. Ser exaltado, Deus. Tu és santo, santo. Tu és santo, santo. Tu és santo. Toda a igreja declare: santo. Tu és santo, santo. Tu és santo. Aleluias. Tu és santo, Jesus. Tu és santo. Tu és o fogo consumidor, ó Deus. Em Lucas 3,16, lá diz assim: João respondeu a todos: eu os batizo com água, mas virá alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de desamarrar as correias das suas sandálias. Ele o batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele te batizará com fogo. Aleluias. Ele te batizou com fogo. Eu fui batizado com fogo. E vamos louvar ao Senhor para Ele nos visitar hoje aqui nesse lugar. Nós queremos conhecer mais e mais de Ti, Senhor. Aleluias, aleluias. Vamos declarar a Ele. Aleluias. Vem me visitar hoje aqui. Eu quero conhecer mais de Ti. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo.
Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Oh, eu quero viver algo novo. Declare: vem me visitar hoje aqui. Eu quero conhecer mais de ti. Espírito vem, Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Declare: Espírito vem, Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Mais uma vez: Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Eu quero viver, eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Oh, eu quero viver algo novo. Eu quero viver. Faz meu coração arder de novo. Jesus, arder pelo Senhor. Faz meu coração arder pelo Senhor, como no dia que o Senhor me batizou, ó Deus. No dia que o Senhor me batizou nas águas, Jesus. Faça o meu coração arder a cada dia. Desce, ó Pai, como fogo sobre as nossas vidas. Desce, Senhor. Santo Espírito, desce como fogo. Santo Espírito, desce como fogo. Incendeia, incendeia. Santo Espírito, Santo Espírito, desce como fogo. Santo Espírito, desce como fogo. Incendeia. Fale pro Senhor. Incendeia. Louve a Ele. Declare: Santo Espírito, desce como fogo. Santo Espírito, desce como fogo. Incendeia, incendeia. Santo Espírito, desce como fogo. Santo Espírito, desce como fogo. Incendeia, incendeia. Santo Espírito, desce como fogo. Santo Espírito, desce como fogo. Incendeia, incendeia, Pai. Incendeia os nossos corações, ó Pai. Entra e faça a tua morada, Senhor. Santo Espírito, desce como fogo. Santo Espírito, aleluia. Seja dado, Pai, todo louvor, toda adoração ao Senhor, Deus. Incendeia, 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 incendeia. Aleluia, incendeia o nosso coração. A nossa incendeia, 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 incendeia. Oh Pai, não tem que ser diferente, Jesus. Santo Espírito,
Santo Espírito, desce como fogo. Desce como Santo fogo, Espírito, Jesus. desce como fogo. Desce como fogo, ó Deus, como o Senhor mesmo falou em Lucas, ó Deus. Incendeia. O Senhor vai vir com fogo. O Senhor vai vir com fogo, porque só o Senhor que tem, ó Jesus. Só o Senhor tem o poder, ó Pai, de tirar, ó Pai, e de dar, Jesus. Glória seja dada a Ti. Santo Espírito, desce como fogo. Se você ainda não foi batizado com o fogo do Espírito Santo de Jesus, que o Senhor possa te incendiar a cada dia na sua casa, aleluia, na sua vida, que Ele possa brotar isso em você, Santo Espírito, que você possa também ser batizado pelas águas do Senhor, Santo Espírito, ser liberto de todo mal, de todo pecado que te atrapalha a servir ao Senhor. Santo Espírito, desce como fogo. Santo Espírito, Desce como fogo. incendeia. 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 Santo Espírito. Santo Espírito. Oh, incendeia. Incendeia. Ah, obrigado, Jesus. Porque o Senhor, ó Pai, me achou, ó Deus, e me escolheu, ó Pai, em meio a tantos. E o Senhor a cada dia busca mais e mais. Incendeia, incendeia, me incendeia, Jesus. Traz esse fogo, ó Pai, que está apagado dentro de mim, Jesus. Que se foi essa pandemia que apagou, ó Deus, que ela possa se acender, ó Deus. Que ela possa brotar de novo, ó Pai, aquela chama, ó Pai, que o Senhor quer, ó Pai, em minha vida, ó Deus. Eu não quero ser diferente disso, Senhor. Eu quero a cada dia, ó Pai, melhorar, ó Deus. Melhorar para te servir melhor, com os irmãos em comunhão, ó Deus, com o Senhor. Oh, obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Porque só o Senhor pode fazer as coisas acontecer. Só o Senhor pode nos proporcionar, ó Pai, a saúde, ó Deus. Pode, ó Pai, nos proporcionar um dia maravilhoso, ó Deus. Basta nós escolhermos, porque o Senhor nos deu o livre-arbítrio. E eu quero, ó Pai, estar contigo, Jesus. Eu quero estar no teu caminho, ó Deus. Se eu não estou, ó Pai, eu quero voltar para o teu caminho, Jesus. Eu quero, ó Pai, te buscar, ó Deus. Me dê forças, ó Pai. Me tire, ó Pai, de onde que eu estou, da minha zona de conforto, Jesus. Me coloque, ó Pai, onde o Senhor quer que eu esteja, Pai. Aleluia. Não quero ser diferente, ó Pai. Nós não queremos. A sua igreja não quer, Jesus. Nós queremos estar contigo, ó Deus. Incendeia-nos, Senhor. Aleluia. Aleluia. Amém. Amém, irmãos. Glória seja dada a Deus. Pastor Flávio. Aleluias. Meus queridos, boa noite para todos, graça e paz, amém? Aleluias. Bom estar aqui, mais uma vez, louvando ao Senhor. O último culto que eu estive aqui com os irmãos foi o ano passado, né? Nós fizemos o nosso último culto aqui da virada, depois ficamos aí os 2 primeiros domingos sem o culto, e depois que voltou, nesses 2 últimos domingos, eu não estive aqui, eu estava trabalhando. O pastor Júnior até justificou aos irmãos aí. Mas, sinceramente, estava com saudade de ver muitos dos irmãos aí. Então, que Deus continue nos abençoando
e nos agraciando em nome de Jesus. Tia Marilene, as crianças vão descer hoje? Vão? Até 10 anos? Beleza. Então, olha só, as crianças até 10 anos podem descer com a tia Marilene e a tia Viviane. É isto? Tá certo. Então, as crianças aí de 0 a 10 anos podem descer aí, enquanto nós vamos ficar aqui meditando na palavra do Senhor. Olha, desceu foi todo mundo aí. Amém. Amém. Meus irmãos, eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de 2 Reis, o capítulo de número 5, é onde eu quero fazer uma reflexão com os irmãos aqui. Livro de 2 Reis, o capítulo de número 5. 2 Reis, capítulo 5, é uma história bem conhecida aí de todos nós. Peço eu a Deus que nos dê luz nesta noite, que ilumine o meu coração, o seu coração, a fim de que essa mensagem encontre um lugar todo especial no nosso coração. Aqueles que estão aí nos visitando nesta noite, sejam bem-vindos em nome de Jesus. Amém? Felizes pela presença de vocês aqui. 2 Reis, o capítulo de número 5, todos acharam aí? Isto. A partir do verso 1, eu quero ler aqui esse texto, nós vamos ler até o verso 14, tá ok? Então diz assim, 2 Reis, capítulo 5, a partir do 1º versículo. Naamã, o comandante do exército do rei da Assíria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Era ele um herói da guerra, porém leproso. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levavam cativa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Disse ela à sua senhora, tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então foi Naamã e disse ao seu senhor, assim falou a jovem que é da terra de Israel. Respondeu o rei da Síria, vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. Ele partiu e levou consigo 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 vestes festivais. Levou também ao rei de Israel a carta que dizia, logo em chegando a ti esta carta, saberás que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o cures da sua lepra. Tendo lido o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse, acaso sou Deus com poder de tirar a vida ou dá-la, para que este envie a mim um homem, para eu curá-lo de sua lepra? Notai, pois, e vede que procura um pretexto para romper comigo. Ouvindo, porém, o profeta Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei, por que rasgaste as tuas vestes? Deixa ouvir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã, com seus cavalos e os seus carros, e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo, vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada, e ficarás limpo. Naamã, porém, muito se indignou, e se foi dizendo, olha, pensava eu que ele sairia a ter comigo,
por-se-ia de pé, invocaria o nome do Senhor seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Não são porventura, Naamã dizendo, não são porventura Abana e Farfar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me neles e ficar limpo? E voltou-se e se foi com indignação. Então se chegaram a ele os seus oficiais e lhe disseram: meu pai, se te houvesse dito, profeta, alguma coisa difícil, acaso não a farias? Quanto mais, já que apenas te disse, lava-te e ficarás limpo. Então desceu Naamã e mergulhou no Jordão 7 vezes, consoante a palavra do homem de Deus, e a sua carne se tornou como a carne de uma criança, e ficou limpo. Amém? Vamos ler até isso, essa história. Feche os seus olhos e vamos ter mais um momento de oração. Senhor, nós te louvamos, Pai. Te louvamos, bendizemos o teu santo nome nesta noite. Te agradecemos de estarmos aqui com toda essa nossa liberdade, cultuando ao Senhor, rendendo a Ti o nosso louvor, rendendo a Ti a nossa adoração, levados pelo grupo de louvor a nos prostrarmos em Tua presença, ó Pai, e por meio dos nossos lábios confessarmos que só o Senhor é Deus, e onde o Senhor está o Teu Espírito, esse Espírito que desce como fogo, incendiando o coração de cada um de nós, esse Espírito que desce como fogo, aquecendo a nossa fé, aquecendo a nossa esperança, aquecendo a nossa alma, o nosso coração, e nos levando a se render, a se entregar diante do Senhor, Pai. E é nessa esperança, nessa alegria, nessa gratidão que nós adoramos ao Senhor, Pai. E aqui nós estamos também, ó Deus, além de prestarmos este culto ao Senhor, para aprendermos de Ti também. Estamos aqui para ouvirmos a Tua voz, ó Pai, ouvirmos a Tua palavra sendo ministrada ao nosso coração. E é por isso que nessa noite eu te peço que, Deus, use de graça e de misericórdia para com a minha vida, Pai, a fim de que eu seja este canal do Senhor para a vida de cada um de nós, e principalmente para a minha vida, a fim de que esta mensagem de hoje, ela não caia, ó Deus, no esquecimento, a fim de que a mensagem de hoje não fique na categoria daquilo que é abstrato demais, daquilo que é conceitual demais, mas faça com que a Tua palavra, Deus, ela ganhe vida em nosso coração, faça com que as resistências do nosso coração caia neste momento, em nome de Jesus, e nos prostramos rendidos diante da Tua palavra, porque Deus, é a palavra do Senhor, não é a palavra minha, não é a palavra de um homem qualquer, é a palavra do Senhor. É por isso que, Deus, nós contamos com a graça, com o favor imerecido do Teu Espírito sobre nós. Seja sobre nós, em nome de Jesus, amém e amém, Senhor. Meus irmãos, eu sinceramente arrisco a dizer que depois do pecado da idolatria, talvez o outro pecado o qual Deus teve mais que lidar com o seu povo, com o povo de Israel, eu arrisco a dizer que foi o pecado do orgulho. Este orgulho que eu digo aqui, é aquele orgulho como sinônimo de arrogância, de soberba, de altivez. Isso porque, ao ler toda a história da Bíblia, principalmente lá no Antigo Testamento, a gente vai se deparar com esta realidade o tempo todo. Deus conduzindo o seu povo, Deus direcionando o seu povo, para que o seu povo aprendesse a andar em humildade diante dEle. Tanto é que no livro de Deuteronômio, capítulo de número 8, do verso 2 ao 4,
Deus ele vai dizer assim: olha, eu te provei, eu te humilhei, eu fiz com que você andasse no deserto durante 40 anos para provar o seu coração. Eu te dei nesses 40 anos o maná que caiu do céu, para que vocês aprendessem que não só de pão viveria o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então, um dos objetivos de Deus ao conduzir o povo dele, Israel, no deserto, foi para que tirasse toda a arrogância daquele povo, foi para que tirasse toda a altivez, foi para que tirasse toda a soberba, todo o orgulho que eles carregavam no coração. E quando você vê, por exemplo, também os profetas, boa parte das profecias eram nesta direção, para que o povo aprendesse a andar em humildade diante de Deus. Os profetas, eles denunciavam a soberba dos príncipes, a arrogância do povo, eles denunciavam toda a soberba dos sacerdotes. Então o que não faltava era orientações, o que não faltava era direção, para que o povo aprendesse a andar em humildade diante de Deus. O livro de Provérbios, se você o pega para ler, você observa, você percebe que boa parte daqueles provérbios também eram direcionados a ensinar o povo a andar em humildade diante de Deus. Dentre tantos versículos de Provérbios, talvez o mais conhecido entre nós aí, Provérbios 16, o verso 18, onde se diz que a arrogância, a soberba, ela precede a queda. Ou seja, antes de qualquer queda na vida do ser humano, saiba que brotou um pouquinho de arrogância, de soberba no seu coração. E quando também nós chegamos lá no Novo Testamento, havia uma forte ênfase para que o povo também aprendesse a andar em humildade diante de Deus e se desfizesse de toda a arrogância. O próprio Jesus, certa vez, diante de uma multidão, ele convocou, chamou essa multidão, dizendo: olha, aprendei de mim que sou humilde e manso de coração. Jesus só chamou aquele povo a ser humilde porque via, porque sabia que aquele povo ainda assim era arrogante, era um povo orgulhoso, andava de nariz em pé. E Deus abomina tanto a arrogância, a altivez, a soberba, o orgulho, que Tiago, capítulo 4, verso 6, se diz que Deus ele resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. De modo que é um pecado, é uma tendência da natureza humana, na qual Deus cortava reto, na qual Deus não poupava palavras, não poupava castigos, a fim de que o seu povo aprendesse de fato o que seria viver sem o peso, sem a roupagem da arrogância, do orgulho. E a gente percebe também que a arrogância, o orgulho, é algo tão tentador, é algo tão feroz, que grandes homens de Deus caíram na rede do orgulho, se descuidaram um pouco e foram alvos da arrogância. Faço questão de citar aqui o rei Davi, um grande homem, usado por Deus, um homem segundo o coração de Deus, guerreiro, vencedor de várias guerras, conseguiu fazer com que Israel se livrasse de todos os seus inimigos. Davi, com um exército pequeno, mas ele era destemido por onde passava, era respeitado, era honrado. Nenhuma outra nação nos dias de Davi ousava desafiar o exército de Davi. Davi, com seus 30 guerreiros, vencera batalhas e mais batalhas, mas chegou um momento na vida de Davi que a soberba meio que entrou no coração dele, que a arrogância meio que tomou parte da vida dele. Quando ele estava praticamente assim,
descansando de todas as suas vitórias, chamou um dos seus oficiais e disse: olha, faça um recenseamento dos soldados, conte para mim quantos soldados nós temos, porque o nosso exército é maravilhoso. Aí o seu oficial vira para ele e fala: Davi, não faz isso, Davi. Davi, isso vai ser um pecado contra Deus, porque se temos ganhado todas as guerras, embora sejamos bons na espada, mas se temos ganhado todas as guerras, é porque Deus nos concedeu essa vitória, Davi. Então a força do nosso exército não está nos homens saberem manejar a espada, a força do nosso exército está em Deus, está à frente desse exército, Davi. Mas Davi disse: não, eu quero saber quantos soldados tenho à minha disposição. Então lá se foi, e ficaram mais de 9 meses contando quantos soldados havia. E chegaram perto de Davi e disseram: Davi, temos mais de 1 milhão de soldados à sua disposição. Aí Davi se encheu e falou: meu exército é maravilhoso demais. Mas logo veio um profeta do Senhor, repreende Davi, dizendo: Davi, pecou mais uma vez, Davi. Você confiastes no seu poder, no seu braço, mas todas as vitórias que você teve foi por causa de Deus. Então o próprio Davi, o homem sábio, segundo o coração de Deus, intimista a Deus, cai nas garras do orgulho. O apóstolo Paulo é um que também me chama muito a atenção. Deus ainda usou de muita misericórdia para com a vida dele. Segundo Coríntios capítulo 12, o apóstolo Paulo, ele começa a descrever uma experiência fantástica que ele teve com Deus. Ele diz: olha, este homem foi arrebatado ao terceiro céu, ao paraíso, e lá eu vi e ouvi coisas inefáveis, coisas nas quais não foram demonstradas a homem nenhum. Mas eu vi todas essas coisas, eu tive essa graça, eu tive esse privilégio. Mas o próprio Paulo começa a dizer: mas para que a soberba não crescesse em mim, para que eu não me ensoberbecesse diante de tamanha revelação, foi-me posto um espinho na carne. Porque o próprio Deus sabia que diante de tais revelações que Paulo teve, o orgulho ia entrar no coração de Paulo. Ele ia se sentir especial demais, além do resto da humanidade. Então o orgulho, a arrogância, a altivez, a soberba, é algo do qual a gente não pode menosprezar. É algo que de capa a capa na Bíblia nós observamos que tem uma forte repreensão da parte de Deus. E o chamado para nós é que vivamos em humildade diante do Senhor. Seja você quem seja na vida. Meus irmãos, vocês já perceberam como que a nossa vida, em todas as direções, ela está meio que norteada desta atitude de arrogância, de orgulho? Já perceberam como que nos mínimos detalhes da nossa vida, às vezes nós esboçamos uma atitude de arrogância? O negócio é que a arrogância, a altivez, é algo tão sutil, é algo tão quase que imperceptível, que às vezes a gente não se dá conta de que estamos cheios dela. Mas se a gente parar e começar a observar, nós vamos chegar à conclusão de que de fato a nossa vida é cheia dessas atitudes de arrogância, de soberba. Observem só na nossa vida no dia a dia. Muitos de nós nos orgulhamos, nos envaidecemos dos erros, dos pecados que nós praticamos. Vez por outra a gente diz: olha, eu sou um camarada muito bom, viu? Mas se pisar na bola comigo é uma vez só, acabou. Eu jogo para lá. Comigo escreveu, não leu, o pau comeu. E a gente fala isso de peito aberto, como se fosse a nossa marca principal. Ou às vezes a gente vai se orgulhando de um passado negro que nós tivemos.
Vez por outra eu vejo alguns se gabando. Rapaz, quando eu era mais novo, nossa Deus do céu, passava todas na minha mão, não deixava ninguém passar batido. Eu era o garanhão, fazia, acontecia isso, aquilo, outro. Mas hoje, né, hoje eu me converti, né, sou de Deus. Mas no passado não, no passado eu era o cara, eu arrebentava. Então alguns vão se orgulhando de um passado negro que teve. Então no nosso cotidiano, o nosso falar demonstra, acusa, como que a gente se orgulha de muito erro na vida da gente. Como que nós chamamos para nós mesmos essa responsa de que a vaidade nos enobrece, de que a arrogância é uma grandeza para nós. Ou a gente percebe também que nos vínculos familiares há muita arrogância, há muito orgulho sendo despejado também. Há muitos irmãos que não se falam por causa da arrogância, por causa do orgulho. Brigaram, discutiram, tiveram um desentendimento, mas a arrogância, a soberba, o orgulho é tão grande, toma conta, que são incapazes de se aproximarem, de pedirem perdão, desculpa, de reatarem relacionamento. Isso porque a arrogância chegou e se instalou. Ou ainda dentro do vínculo familiar, a gente percebe também, como que há muitos pais que não se falam mais com os filhos. Talvez porque o filho o decepcionou, o filho magoou, machucou, e acaba que a soberba, acaba que a arrogância, ela vai impedindo a pessoa de se aproximarem. Eu fico vendo também como que nas relações conjugais, muitas vezes é carregada também, é marcada desta arrogância, deste orgulho. Há muitos homens, há muitos maridos motivados pelo seu machismo, carregado de orgulho, que tratam sua mulher, a sua esposa, como sendo apenas um objeto sexual, ou trata a sua esposa como sendo alguém desprovido de inteligência, de sabedoria, de conhecimento. E na verdade se percebe que essa tentativa de ir diminuindo a mulher, diminuindo a esposa, nada mais é do que o medo de que ela se desponte na vida mais do que ele. Há muitos homens que o machismo dele, o orgulho dele, é porque no fundo, ele tem medo de que a sua mulher sobressaia a ele. Ele sabe que a mulher dele é mais inteligente do que ele. Ele sabe que a mulher dele é mais capaz do que ele. Mas o medo dele é tão grande de se sentir humilhado, de se sentir pequeno, que ele vai nutrindo, ele vai alimentando essa sensação de arrogância, de orgulho, de altivez. E para poder manter a sua mulher naquela condição diminuída, ele vai criticando, vai humilhando o tempo todo. Só para ela não descobrir o poder que ela tem. Isso é o quê? Nada mais é do que orgulho, nada mais é do que arrogância. Agora, essa é uma atitude também percebida em algumas mulheres. Algumas mulheres também, motivadas por um feminismo recalcado, ferido, doído, também vão se enchendo de arrogância, de orgulho contra o seu marido. Há muitas mulheres que são casadas com um sujeito bom, trabalhador, honesto, fiel, bom caráter, bom pai, bom esposo, bom dono de casa. Há mulheres que são casadas com gente assim, mas às vezes a arrogância, o orgulho, a insegurança dela é tão grande que ela vai fazendo da sua insegurança um instrumento de opressão para o seu marido. E assim vai vivendo. Na verdade não é que ela não confia no marido. Na verdade não é que ela duvide do marido dela. A verdade é que a insegurança dela é tão grande, mas tão grande, que ela tem que usar essa desculpa o tempo todo: não confio em você.
pouco tempo atrás, deve ter um mês, se não me engano, a esposa de um colega meu que trabalha comigo me ligou e falou, ela me conhece como Tatá. Ela disse, ô Tatá, beleza, tudo bem, tranquilo? Eu disse, tranquilo, beleza. Ela disse, olha, deixa eu te perguntar, eu sei que você é um pastor, você não pode falar mentira, deixa eu te perguntar, você sabe alguma coisa do meu marido, meu esposo? Se ele anda aprontando, como é que ele é no dia a dia aí com vocês? Ele trabalha comigo. E ela repetiu, olha, você é pastor, tá? Eu confio em você, nele eu não confio não, mas no seu eu confio, você é pastor, você não vai falar mentira para mim. Pensei, meu Deus, estou lascado aqui agora, né? Mas eu de fato conheço o marido dela. Até onde eu saiba, um cara tranquilo, bacana. Nunca vi, nem ouvi nada a respeito dele, de infidelidade dele. E disse para ela, olha, eu conheço ele assim, assim, assado. Estou dizendo que os meus olhos veem, que os meus ouvidos escutam acerca dele. Se ele é outra pessoa aí fora, sinceramente eu não sei. Mas de tal horário a tal horário, ele é assim. Eu dou esse testemunho acerca dele. Aí ela começou, um monte de coisa, tá? Eu virei para ela no final da nossa conversa e disse, minha irmã, me desculpe a ousadia, mas deixa eu te falar só. O problema seu, o seu problema não é que o seu marido tem alguma coisa por fora. O seu problema é a sua insegurança. Devido a alguns traumas que você já teve na vida, em outros relacionamentos, você acaba oprimindo este relacionamento de um homem bom que caiu em suas mãos. Então deixa essa insegurança de lado. Então às vezes, motivado por insegurança, os relacionamentos conjugais também são marcados, são rompidos por essa arrogância, por este orgulho. Então de fato, gente, não dá para fecharmos os olhos, ignorarmos a situação, não dá para a gente bater no peito e dizer, olha, este mal da arrogância, do orgulho, da altivez, nunca me alcançará. Eu sou humilde demais. Agora, como é que se quebra o orgulho na vida da gente? Como é que a gente pode se ver livre dessa arrogância, que às vezes é uma tentação para nós, ou outras vezes já se transformou no nosso modo de viver? Foi por isso que eu li esse texto, essa história de Naamã. É uma história muito interessante, intrigante, por vezes. Isso porque, até onde nós sabemos, Naamã, um grande guerreiro, general, estava à frente de um exército da Síria, comandante de guerra. Ele era um homem respeitado, um valente, honrado por todos, pelas conquistas que ele fazia. Mas este homem, apesar de ser tão grande, tão destacado, tão honrado, ele carregava uma doença em si, ele carregava a lepra, era um leproso naqueles dias. E conforme todos nós sabemos aqui, sofrer de lepra naqueles dias era terrível. Isso porque a lepra não apenas ela atacava a carne da pessoa, mas a lepra em si, ela deixava a pessoa numa condição social terrível. A pessoa não tinha uma vida social, embora ele fosse casado, embora ele tivesse uma casa, embora ele fosse guerreiro, embora ele fosse um general, mas a situação estava apertando sobre ele. E havia na casa dele uma menina, que ele tomara como escrava lá de Israel. Ele levou essa menina para trabalhar na casa dele. E essa menina, vendo a situação dele, um homem leproso, virou para a esposa dele e disse, olha, se ele, Naamã, se ele soubesse que tem um profeta lá em Israel, ele iria para lá para ser curado com este profeta. Porque esse profeta é um profeta bom, é um profeta de Deus. A esposa de Naamã então chega para ele, diz a ele então pede uma carta ao rei, o rei envia essa carta com ele, e ele vai em direção a Israel, caçando o tal profeta, chamado Eliseu. E lá chegando, se diz que o Eliseu, sabendo que Naamã estava se aproximando,
Ele manda um servo seu, Eliseu, manda um servo seu ir para ele e dizer: olha, diga a Naamã que é para eles mergulhar 7 vezes no rio Jordão e ele será curado. Aí Naamã, um homem que sempre foi tratado com muita honra, com muita elegância, ele fica meio que indignado. Ele diz: olha, vem cá, eu achei que esse profeta que vocês estão dizendo que é um profeta de Deus, eu achei que ele iria chegar até mim, achei que ele iria invocar o nome de Deus, colocar as mãos sobre a minha lepra, fazer uma oração poderosa, mas não, ele manda um recadinho e ainda assim me manda mergulhar 7 vezes no rio Jordão. Tem tantos outros rios mais lindos, mais bonitos aqui, e o Jordão? Ah, está de brincadeira comigo. Quer saber de uma coisa? Eu vou rachar o fora daqui. Aí um oficial seu diz: Naamã, peraí, pensa comigo aqui, a sua situação não é nada boa. Se esse profeta tivesse dito a você para você fazer uma coisa impossível, você não faria na tentativa de se ver livre dessa doença? Aí ele: sim, claro. Pois é, ele pediu uma coisa tão fácil, está aqui, dá 7 mergulhos aí, resolve a situação. E se diz o texto então que daquele jeito foi lá, mergulhou 7 vezes. Eu fico imaginando Naamã, cada mergulho que ele dava, ele pensava: meu Deus, isso é uma vergonha para mim, não tem cabimento. E dava mais um mergulho, não tem lógica, eu vou mandar matar esse profeta. E depois dos 7 mergulhos, se diz lá que a pele dele se tornou uma pele nova, limpa, como uma pele de criança. Então nesse texto, nessa história, a gente percebe que pior do que a doença da lepra é a doença da arrogância, é a doença do orgulho. A lepra matava o corpo, mas a arrogância, o orgulho, matava a alma deste homem. Então é justamente nesse texto, é justamente nessa história, que Deus vai nos dar algumas lições sobre como é que a gente pode quebrar o orgulho, a arrogância, a soberba, a altivez na vida da gente. A primeira coisa que nós encontramos nessa história, nesse texto, que faz com que a gente quebre todo esse ciclo de arrogância em nós, é que Deus, ele nos faz enxergar, Deus, ele nos faz ver que existe outras coisas e outras pessoas tão importantes quanto nós. Isso porque o orgulho, a arrogância, é aquela atitude de olhar para si mesmo, achando que você é mais do que qualquer outra pessoa. O orgulho é um olhar distorcido acerca de si mesmo. Você sempre se considera superior a outros. O orgulhoso é aquele que sempre acha que está com a razão. O orgulhoso é aquele que acha que sempre ele está certo. O orgulhoso é aquele que sempre acha que a última palavra tem que ser a dele. O orgulhoso não consegue olhar para ninguém de igual a igual. O orgulhoso é aquele que olha as pessoas de cima para baixo. Mas aqui nesse texto aqui, observe que para o processo da restauração de Naamã, Deus, ele foi utilizando pessoas das quais Naamã olhava e não dava nada para elas. A começar de uma menina, de uma escrava. Para Naamã era apenas uma escrava, uma menina, mas partiu dela esta ideia: olha, tem um profeta de Deus em Israel. Partiu dela essa iniciativa. Ela enxergou, visualizou o que ele não estava enxergando. Depois ela foi e falou com a mulher dele, com a esposa de Naamã. Obviamente a esposa de Naamã chega perto dele e conversa com ele. Aí depois ele chega lá e manda ele então mergulhar em um rio que, pelo amor de Deus, mais parecia uma lagoa parada do que um rio. Porque a gente fica ouvindo falar do Jordão, Jordão aqui, Jordão ali, Jesus foi batizado no Jordão, os discípulos dele. A gente fica imaginando o Jordão como sendo um rio sensacional, né? Mas sinceramente não é lá grandes coisas não.
De fato, o Jordão, comparado a outros rios, é um córregozinho qualquer. Mas, pois bem, Naamã olhava para todas essas coisas como sendo inferior a ele. Uma menina é apenas uma menina, mas Deus fez ver, mostrou a ele que era muito mais do que uma menina, era serva dele, do Deus Altíssimo. A mulher dele, a esposa, é só uma mulher, mas Deus fez ele enxergar que não era apenas uma mulher, era um ser humano tanto quanto ele. Um rio raso como este, mas Deus fez ele enxergar, Deus fez ele ver que não era apenas um rio raso. Mergulhe e você vai ver a profundidade desse negócio. Então Deus, ele quebra toda a soberba, toda a arrogância, todo orgulho na nossa vida, nos fazendo enxergar outras pessoas, valorizar outras pessoas. Ou seja, eu preciso aprender a olhar para você, dando todo o valor e dignidade que você tem. O meu cargo, a minha função, o meu status, seja lá o que for, não me torna maior do que ninguém, só me torna mais responsável. Mas todos nós estamos no mesmo patamar. Então a arrogância, a altivez, ela é quebrada quando nós aprendemos a tirar os olhos da nossa própria importância e começarmos a dar importância aos outros. Não é só minha vida que é importante, não é só o que eu quero que é importante, não são só os meus valores que é importante, não são só os meus desejos, não são só os meus sonhos que é importante. O mundo, as pessoas não têm que girar em torno das minhas importâncias. Cada qual tem a sua importância. E quando a gente aprende a dar importância às pessoas, então nós vamos aprendendo a quebrar este orgulho em nossa vida. A segunda lição que eu aprendo neste texto e gostaria de transmitir a vocês, é que Deus, ele quebra também o nosso orgulho, nos frustrando as nossas expectativas. Isso porque o orgulhoso é aquele que acha que sempre tem que ser reconhecido pelas pessoas. O orgulhoso é aquele que acha que tem que ser alvo de admiração e aplausos das pessoas. O orgulhoso é aquele que vive em função de receber tapinhas nas costas. E era mais ou menos essa ideia que Naamã alimentava, nutria no coração. Se diz que Naamã, ele chega ali em Israel, e ele fica imaginando, opa, peraí, vai vir um profeta, esse profeta deve chegar, se ajoelhar diante de mim, ele deve fazer uma oração poderosa, ele deve reconhecer a minha grandeza, este profeta deve colocar as mãos sobre a minha doença, sobre a minha lepra, esse profeta vai fazer algo miraculoso, para que o Deus dele me cure. Era a expectativa que Naamã alimentava, porque na cabeça de quem é orgulhoso, ele tem que ser o protagonista da história. Aí Deus frustra a expectativa de Naamã, só manda dizer, não, nem o profeta foi lá, o servo do profeta que foi, não, fala com ele que dá 7 mergulhos, o problema dele está resolvido. Aí conforme eu narrei aqui, o cara fica indignado, achando que, peraí, um cara como eu, acostumado a ser tratado com honrarias, sou recebido dessa forma? Não pode um negócio deste. Mas é aí que Deus vai quebrando a arrogância e o orgulho de cada um de nós. Irmãos, eu tenho comigo que muitas frustrações que temos na vida, muitas expectativas frustradas, eu tenho comigo que tudo isso vai nos ajudando um pouco a se libertar deste caminho da arrogância e do orgulho. É claro, a gente fica chateado, a gente fica indignado quando uma expectativa nossa é quebrada. Ninguém quer ser frustrado em nada,
Mas no fundo, essas coisas vai nos tornando um pouco mais humildes, sabe? No fundo, a gente vai aprendendo que a gente precisa de fato depender inteiramente de Deus. Não é tudo na base do que eu quero, do que eu acho que tem que ser, tem que acontecer do jeito que eu planejei, não é tudo. Então, se Paulo teve lá o espinho na carne dele, para que ele não se ensoberbecesse, nós temos aqui essas frustrações, essas expectativas frustradas, para que a gente também não venha se ensoberbecer, para que a gente também não venha achar que tudo está a nosso favor. Então, Naamã, ele teve suas expectativas frustradas. Deus foi ali e quebrou de fato a arrogância, o orgulho daquele homem. E por fim, eu terminaria dizendo que uma outra forma de Deus também quebrar toda essa arrogância, essa altivez que vai tomando conta de nós, é quando Deus nos convida a mergulhar no mais profundo do amor dele. Contra o orgulho, só o mergulho no ser de Deus. Isso porque todo orgulhoso, todo arrogante, ele quer estar em evidência. Todo orgulhoso, todo arrogante é aquele que sempre quer estar em destaque. Então imagine só você, este homem, Naamã, dando mergulhos em outros rios que ele citou. Rios importantes, lindos, belíssimos. Olha quanta pompa, quanta gente olhando. Seria espetacular. Mas aí Deus diz, não, dá um mergulho no Jordão, onde não vai ter torcida, onde não vai ter ninguém assistindo, só você. Então Deus, ele trata com a nossa arrogância, nos fazendo desaparecer, nos fazendo mergulhar de cabeça no amor dele, na graça dele. Em outras palavras, é aquilo que João Batista disse: importa que ele cresça e que eu diminua. Deixa eu sumir neste rio aqui, para que ele cresça em mim. Então é assim que Deus, ele vai nos tratando. Irmãos, eu estive pensando nisto, eu estive meditando na importância de levarmos isto tão a sério, porque o orgulhoso, o arrogante, o soberbo, sofre tanto, sofre. Quem é que gosta de estar perto de quem é orgulhoso? Quem é que gosta? Ninguém. O arrogante, ele se isola, e as pessoas isolam a ele. O arrogante, ele sofre, mas ele sofre no escondido, no anonimato, calado, para não dizer para ninguém que está sofrendo. O orgulhoso é aquele que sofre até a morte. Ele diz, olha, eu morro de fome, mas não peço ajuda a ninguém. Mas está sofrendo, sofre. Então esse caminho da arrogância, este caminho da soberba, ele vai matando as pessoas, ele vai comendo as pessoas do lado de dentro, tanto quanto a lepra comia as pessoas do lado de fora. Este caminho da arrogância vai tornando a pessoa insensível para a vida, tanto quanto a lepra ia tornando a pessoa insensível para a dor. É por isso que o convite de Deus para mim, para você, é justamente este: que a gente aprenda a se humilhar debaixo da potente mão de Deus, para que em tempo oportuno Ele possa nos exaltar. E sabe qual é a exaltação da humildade? É não se orgulhar. Sabe qual é o presente? Sabe qual é a grande conquista da humildade? É ter o coração